Bom, essa é uma partida do Gioacchino Greco, que foi um jogador italiano, publicou um livro por volta de 1620. No seu livro tinha mais ou menos umas 77 partidas, posições, e em todas elas os seus adversários tinham a nomenclatura de NN, quer dizer, no name, o famoso desconhecido. Por esse motivo, muitas pessoas acham que as partidas foram montadas pelo próprio Gioacchino Greco, mas no final das contas isso não importa, porque o Gioacchino Greco estava à frente do seu tempo, mostrando a importância de cada jogada na abertura, a importância do desenvolvimento, do tempo na abertura, que o material nem sempre é tão importante. Muita gente está começando aí no xadrez, acha que o negócio é sair capturando as peças de todo mundo. Ah, não, porque eu vou. Ainda uso o termo comer, né? Vou comer um peão ali, vou comer um cavalo ali. Pô, tá com fome, vai no restaurante. Então, a ideia é desenvolver as peças, colocar as peças em jogo, preparar o seu exército para uma batalha é importante. Então, o Greco ele tenta demonstrar isso, que nem sempre o material, que seria capturar as peças, seria a melhor solução de uma boa partida de xadrez. Então, aqui Joaquino Greco é de brancas contra o famoso NN. Então, vamos lá. Brancos começam com F4, que não é lá uma grande abertura, mas hoje em dia é conhecida como abertura Bird. Não está entre os tops, nem os tops jogam essa abertura, mas os jogadores medianos podem jogar assim. Seguiu preto, Z5, isso mesmo, entregando o peão, que é o famoso gambito. O branco vai perder um tempo capturando esse peão. Então, as capturas de peões não são considerados lances de desenvolvimento. E o preto vai tentar punir porque o branco ter cometido, nem chamo isso de imprecisão, mas o que o preto acreditaria que seria uma falha, né? Por quê? Porque está enfraquecendo a diagonal da morte. Então, por exemplo, seguiu peão toma, dama, H4. Ameaçou o rei. E isso é um pequeno erro do preto, na verdade, porque ele julga estar punindo o branco. Mas, na verdade, o branco segue natural, peão G3, e agora dama E4, ameaçando a torre em H1 e ameaçando o peão em A5. Parece um ótimo lance. Ataca aí uma peça importante, que é a torre H1, que não tem para onde fugir. Porém, cavalo F3 resolve o problema fácil. O que acontece? O branco coloca uma peça em jogo, protegido pelo peão de F3, e agora a torre está livre do ataque e o peão de E5 também. Então, um lance natural de desenvolvimento. O preto continua com a sua ideia fixa de rodear aí o peão em E5, porém a dama também está muito exposta. O branco continua, cavalo C3, ganhando tempo em cima da dama. O preto continua com a sua ideia fixa de ficar ali rodeando o peão de E5, com dois ataques. E o branco, mais uma vez, E5, ataca a dama e abre a passagem para o bispo de F1. Dama E6, mais uma vez rodeando o peão de E5, porém o branco, através de jogadas naturais, consegue proteger o peão e melhorar, abrir novas possibilidades para suas peças, nesse caso o bispo de C1. Aqui no caso o branco também ameaçou agora seguir com D5, ameaçando o cavalo e ameaçando a dama ao mesmo tempo. Um tipo de ataque duplo. Só que os ataques duplos de peões é chamado de garfo, pelo formato mesmo, de duas pontas. Então seguiu. Dama E7, para tentar sair do garfo. Porém, o branco não dá tempo das pretas respirarem, seguindo com o bispo G5. Mais uma vez, o branco
ataca a dama, ganhando um tempo aí de desenvolvimento. A dama não pode capturar o bispo, porque o cavalo protege. Aqui poderia seguir F6, tá? Mas não ajudaria em muito. O preto não conseguiria resolver todos os seus problemas ainda de desenvolvimento. O branco estaria muito melhor. Seguiu dama B4, ameaçando mais uma vez as peças do branco, o peão em B2 em particular, que está desprotegido. Aqui o branco poderia jogar, por exemplo, torre B1, um lance passivo, que seria o quê? Só proteger o peão, nada mais do que isso. Porém, o branco tem uma ideia ativa, que é o quê? Opa, eu vou entregar o peão de B2, se ele capturar, ele vai ficar sem a dama. Aí você começa a pensar, ué, mas como assim? A dama é a peça mais poderosa no ataque. Como que ela vai ficar sem ter para onde ir? Seguiu. A3. Ameaçou a dama. A dama poderia ter saído para A5. Poderia ter saído para B6. Tá? Só que resolveu o quê? Capturar em B2. Agora, o preto vai ficar sem a dama. Porque não é possível. Você tem que pensar o seguinte. São tantas peças no xadrez, bispo, cavalo, torre. Essas peças é quem deve entrar em jogo. Não ficar só mexendo com a dama. Então você deve o quê? Você deve tentar punir o cara que ficou só mexendo com a dama. Se você olhar bem, a dama do preto foi para H4, depois E4, F5, E6, E7, B4 e agora em B2. Nós estamos na jogada 9, ou seja, foram feitas 9 jogadas por parte das pretas. Das 9, 7 foram com a dama. Não é possível que o preto vai ganhar essa partida. Você não pode deixar o seu adversário sair ileso, sair impune porque cometeu, por ter feito tantas jogadas com a dama. Então seguiu aí. Enquanto eu estava falando, era bom você ter pensado numa forma de atacar essa dama. Seguiu o cavalo A4, atacando a dama. E agora? Para onde que essa dama vai? Se dama captura A1, não é possível porque a dama do branco está protegendo. Então não seria aí uma boa ideia capturar em A1. Se, por exemplo, dama B5, também não seria uma boa ideia porque nós teríamos o bispo de F1 atacando esse ponto, mostrando mais uma vez a importância do desenvolvimento. Se dama captura D4, também não seria bom. Por quê? Porque tem o cavalo em F3 protegendo esse ponto. A única forma que o preto poderia especular seria jogar bispo B4, ameaçando o rei. Só que bispo D2, bispo toma. E agora? Eu não vou poder capturar de dama porque a dama está escrava aqui da torre. Então seria uma boa jogada salvar o meu rei com a dama. Se cavalo toma, também não seria bom porque o cavalo está protegendo o peão em D4, para a dama não poder capturar lá. Não seria uma boa ideia capturar lá. Só restou recapturar. Aí você fala, o quê? O rei vai capturar? Eu vou expor o meu rei? Expor quem? O preto não tem peça desenvolvida. As peças não vão sair igual bruxas e uma vassoura voadora e atacar o seu rei. Não. A torre não joga, essa torre não joga, o bispo não joga, o cavalo vai demorar 1 milhão de tempos para poder chegar no rei e a dama não tem casas seguras para mexer. Qualquer casa que ela movimentar agora ela vai ser capturada. Então não tem que ter medo do fantasma da ópera. Entende? O preto não tem desenvolvimento, não tem como ele atacar. Então, nesse caso, o branco ganhou a dama. E outro detalhe, galera. Perdeu a dama, abandona, se não tem justificativo. Para que você vai ficar sofrendo lá? A sua dama vai ser capturada sem nenhuma compensação que justifique você continuar sem a dama. Vai ficar ali sofrendo, né?
Eu posso reverter só se o adversário morrer, porque jogou bem até agora. Por que você acha que o adversário vai parar de jogar bem de uma hora para outra? Né? Então isso não existe. Tá? Então fica aqui a dica do Joaquino Greco. Saiu com a dama na abertura, sem justificativa. Cuidado para não ficar sem essa dama. Ok?